Bem-vindos ao canal, um canal dedicado ao estudo do direito privado. Eu sou o Firmino Cangila, estarei contigo neste mar navegante do direito privado para tratarmos de diversos assuntos. O vídeo de hoje está inteiramente ligado àquilo que chamamos de grande divisão do direito. Os latinos chamam de summa divisio e tem sido ensinado assim na maioria das universidades espalhadas por Angola e outros países da lusofonia. Summa divisio. Summa divisio significa a grande divisão. Mas a grande divisão de quê? A grande divisão do direito. O direito ele é dividido em direito público e direito privado. Isso dá a grande divisão. Todo e qualquer ramo do direito que possa surgir deverá fazer parte ou do direito público ou do direito privado. Como saber se um ramo é do direito público ou do direito privado? Simples. Simples por quê? Porque existem critérios fundamentados para avaliarmos se um ramo faz parte do direito público ou faz parte do direito privado. O primeiro critério é o critério do interesse prosseguido pela norma. Todos nós já sabemos que o direito é aquele sistema de normas que vem para regular a vida do homem em sociedade e toda essa cantada. Portanto, quando avaliamos nesse sentido, utilizamos o critério do interesse prosseguido pela norma. As normas que formam este ramo do direito prosseguem quais interesses? Fica-se assim concluído que, se a resposta a esta questão for que as normas prosseguem o interesse público, estamos perante a um ramo do direito público. Já se as normas prosseguirem interesses privados, então estamos perante ao direito privado. Porém, sabemos todos que quando existe um interesse público, está subjacente o interesse privado, e vice-versa também é verdade, porquanto que seria muito difícil para nós averiguarmos essencialmente se essa norma prossegue fins públicos ou prossegue fins privados. Portanto, essa teoria é passível de crítica e não muito aceita pela doutrina. Pelo que avança-se a uma outra teoria para avaliarmos se o ramo é do direito público ou do direito privado. A segunda teoria ou segundo critério é o critério da posição dos sujeitos. O que esse critério da posição dos sujeitos visa? Visa dizer o seguinte: se um dado ramo do direito visa regularizar situações ou relações em que existe uma diferença hierárquica entre os elementos ou os sujeitos pertencentes a essa relação jurídica, então não estamos perante a um ramo do direito público. Já se vier para regularizar situações em que os sujeitos encontram-se em par de igualdade, em igualdade de armas, então nós estamos perante a um ramo do direito privado, por causa do princípio da igualdade. Portanto, este critério também é passível de crítica e não aceita pela totalidade da doutrina, tudo porque veremos situações em que nós teremos um dado ramo do direito considerado como direito público a regular relações de paridade. É o exemplo clássico numa relação interministerial ou uma relação intergovernos ou uma relação entre autarquias. É um ramo do direito público a regular, mas os sujeitos estão em par de igualdade. Um ministro não é superior ao outro, tal como o ministério não é superior ao outro e não estão em relação de subordinação. E, por conseguinte, existirá aquelas relações em que nós estaremos perante a relações
onde existe uma hierarquia entre os sujeitos da relação, mas nós não estamos perante ao direito público. Isso é algo que se enquadra muito no direito do trabalho. Nós temos a entidade empregadora e temos o trabalhador, em que o trabalhador deve obediência à entidade empregadora e a entidade empregadora utiliza desse poder hierárquico, mas que não podemos admitir que o direito do trabalho, por exemplo, faz parte do ramo do direito público. Isso faz com que a teoria da posição dos sujeitos seja uma teoria não muito aceita pela doutrina, que vai fazer assim passarmos para a terceira teoria ou o terceiro critério. O terceiro critério é o critério da qualidade do sujeito. E quando falamos em qualidade do sujeito, estamos a dizer que devemos saber se os sujeitos que intervêm nesta relação jurídica são sujeitos públicos ou sujeitos privados. Portanto, uma relação, se tiver os dois ou todos os intervenientes desta relação, todos os sujeitos da relação, como entes públicos, logo, o ramo do direito que regula essa relação vai ser julgada como ramo do direito público. O ramo do direito público que regula relações onde intervêm apenas sujeitos privados, então estaríamos perante o ramo do direito privado. A questão é, e aquelas situações em que nós temos, por um lado, um ente público e um ente privado, vai depender da qualidade de intervenção do Estado. Se o Estado ou o outro ente público intervir com o poder de autoridade, o famoso ius imperi, então estaremos perante a um ramo do direito público. Por quê? Porque o Estado utiliza a sua força pública e não existe aí o princípio da igualdade. Por outra, se tivermos numa relação em que intervém um particular e um ente público, por conseguinte, o ente público não está investido do ius imperi, então estaremos perante a um ramo do direito privado e não um ramo do direito público. Obrigado por estar conosco para compreendermos as teorias ou os critérios de diferenciação entre o ramo do direito privado e caminhar conosco nessa suma divisio. Goste o canal, subscreva no canal, partilhe com mais pessoas que precisam aprender isso e deixe nos comentários temas sugestivos para que possamos tratar dentro do direito privado.